Olá, meus queridos alunos! Aqui é a professora Renata, de arte, e eu resolvi gravar esse vídeo explicativo para vocês, para a gente esclarecer algumas coisinhas sobre o assunto da atividade 2 e do todo o nosso caderninho de atividades 3, que é o Renascimento Cultural e com foco na obra A Última Ceia, do Leonardo da Vinci. Opa, mas espera aí. Essa imagem não é a imagem que está lá na apostila, né? Vocês conseguem perceber a diferença? É uma diferença bem grande. Essa aqui é a imagem que está na apostila. Mas a verdadeira pintura do Leonardo da Vinci é essa aqui. Esta é a verdadeira pintura, A Última Ceia, do Leonardo da Vinci. Ele começou essa pintura em 1495 e finalizou em 1498. Então, olha só, pouquinho tempo, né? 3 anos de trabalho. Aí vocês me falam, né? Quando eu peço para vocês fazerem um desenho, 20 minutos lá desenhando, na sofrência, aí fala para mim, já tô cansado. Peraí, Leonardo da Vinci demorou 3 anos para terminar essa obra, gente. Quem quiser fazer um trabalho de excelência tem que se debruçar, tem que suar a camisa, né? Então, o desenho, a pintura, eles são habilidades. As pessoas adquirem essas habilidades com o fazer, com o praticar. Já falei isso para vocês. Tem gente que tem mais facilidade. Outras pessoas têm mais dificuldade, mas todo mundo pode adquirir essas habilidades. Voltando aqui sobre o assunto da Última Ceia de Leonardo da Vinci. Essa é uma das grandes obras da humanidade, é uma das obras mais importantes produzidas pelo ser humano. E ela retrata uma passagem bíblica, a última ceia, a última janta de Cristo com os seus discípulos, com seus apóstolos, e ela retrata uma cena bem interessante, que é quando Cristo fala que sabe que tem um deles vai ser um traidor. Então, essa obra é importante, não só pelo assunto histórico que ela fala, que ela trata, mas também porque essa obra é uma sobrevivente. Esta obra foi feita na parede. Aí vocês vão reparar uma diferença bem grande entre esta obra e esta obra que está lá na apostila de vocês. A diferença mais gritante são as cores, né? E a qualidade da imagem. E aqui, nessa área aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Nesta área aqui, olha só, nós temos uma coisinha diferente. O que seria isso aqui? Né? O que seria isso? Olha, vocês não podem até não acreditar, mas eu passei anos sem saber o que era esta coisinha aqui. Pois é, em minhas pesquisas, isso já há um bom tempo, descobri que isso nada mais é do que uma porta. Uma porta, gente, uma porta. Fizeram uma porta na parede em que estava a obra do Leonardo da Vinci. Que coisa, né? Que absurdo, né? Esta obra, ela foi feita na parede de uma igreja. Ela foi encomendada para ficar no fundo dessa parede. E esta sala, ela era uma espécie de refeitório dos padres ali, das pessoas da igreja. Então, ela era um refeitório e no final, lá no fundo da sala, tinha esta belíssima pintura do Leonardo da Vinci. E aí, com o passar dos anos,
este local deixou de ser utilizado para esse fim, virou uma outra coisa, da própria igreja mesmo, e aí depois, passou por guerras, durante as batalhas napoleônicas, lá o Napoleão usou esse lugar como um estábulo. Depois, na Segunda Guerra, que aconteceu? Nos bombardeios, este local foi inteirinho bombardeado e só ficou de pé esta parede. Por isso que eu disse que essa obra é uma sobrevivente. Ela sobreviveu a vários desafios do destino, porque ela já começou sendo desafiada. Porque quando Leonardo da Vinci foi iniciá-la, ele, por conta da má qualidade ali da própria parede, ele aplicou a primeira camada de gesso, que era assim que se faziam os afrescos, aplicava a primeira camada de gesso, depois outra camada, e com esse gesso ainda molhado, se aplicava a tinta. E aí a tinta entrava bem nessa parte do gesso, então ela ficava uma cor bem viva e ficava algo bem durável. Essa é a técnica do afresco. E aí, só que por conta dessa má qualidade da parede, Leonardo da Vinci tentou criar outra técnica. Esta outra técnica consistia em deixar o gesso secar e depois aplicar a tinta. Então, logo em seguida que ele terminou a obra, já começaram a aparecer os problemas dessa técnica, porque a tinta começou a se soltar. Então, vocês vão perceber que essa imagem ela é bastante deteriorada. Tem vários espaços, olha só. Reparem na diferença da cor desta parte aqui da roupa, onde eu estou passando o mouse, para esta parte da roupa. Aqui também tem vários detalhezinhos que deixam transparecer que ficaram alguns pedacinhos da cor original. E aí, nesta obra aqui, é uma obra que fizeram de forma digital, aplicando como deveria ser a cor desta obra no momento em que ela foi feita. Então, o que nós vemos aqui nesta imagem é uma reconstrução digital daquela obra original do Leonardo da Vinci. E aí? Mas espera aí. Se tinha uma porta aqui, tinha um buraco, como eles sabiam que os pezinhos de Jesus estavam desta forma? O que eles fizeram para saber? Tem os estudos dos desenhos do Leonardo da Vinci. É claro que aqui são os estudos. Podemos ver que o fundo da obra não é o mesmo, então não tem como ter certeza absoluta de que essa parte aqui de baixo foi realmente pintada depois desta forma. Só que eles também analisaram outras produções. E aí temos vários desenhos do Leonardo da Vinci, vários esboços para criar cada personagem. Então isso, pessoal, é uma característica do renascimento cultural, uma característica da época mesmo. Eles estudarem muito cada uma dos pormenores da obra. Então, eles estudavam cada um dos detalhes, faziam vários e vários e vários desenhos. E aí, vocês na sala de aula, preguicinha de fazer né? Então, para cada obra, eram centenas de desenhos. Isso é também o racionalismo, é você usar a razão o tempo todo. É você manter o foco o tempo todo. Então, esta figura aqui é o esboço do desenho de Jesus. É o esboço da figura de Jesus. É o desenho preliminar. São os estudos que ele fez para chegar naquela figura final de Jesus. Aí, essa obra tem vários mistérios, várias teorias que as pessoas criam.
Eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou depois indicar alguns vídeos para vocês verem algumas curiosidades. Mas aqui nesse vídeo eu não vou entrar nesses detalhes dessas várias teorias, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então vamos continuando aqui. Aí aqui nessa imagem tem a identificação de cada um dos personagens. Aí depois vocês olhem com calma, pausem aí o vídeo e observem aí, quem tiver curiosidade de saber qual que é qual, ou talvez já saibam, não sei, né? Fiquem à vontade. Aí a figura central é a figura de Jesus. Então tudo nesta obra vai seguir para esta figura central. Então observa aqui este caminho que eu estou fazendo com o mouse, ó. Percebem que há uma linha aqui? Então, essas linhas, elas fazem parte da técnica de perspectiva. Isso também vai ser assunto do nosso caderno de atividades. A técnica da perspectiva foi algo extremamente explorado no Renascimento Cultural, que é essa técnica utilizada para dar mais profundidade à obra. Então, a gente percebe que existe um caminho a seguir aqui, que existe essa figura central, que existe aqui atrás um espaço vazio, depois desse espaço vazio vem a parede e depois da parede ainda há uma paisagem lá no fundo. Essa ilusão de ótica que nós temos de que existe essa profundidade, de que existe esse espaço, é dada por essa técnica da perspectiva. É você colocar cada um desses elementos seguindo em uma única direção. Nós vamos ver um exemplo disso aqui. Esta parte central aqui, onde eu vou fazer uma coisa bem linda, esta parte central aqui é o ponto para o qual todas essas linhas vão seguir. Então, desde a linha lá do teto, a linha que finaliza essas aberturas aqui, essas portas, a linha do chão, existe mais uma linha aqui no piso, que aí não foi retratado aqui nesse esboço, nesse desenho. Então, a linha aqui da mesa, ó, a linha do encontro do chão com o teto, aqui esta linha aqui, todas elas seguem para este mesmo ponto. Então, este ponto para o qual todas essas linhas convergem, ele é chamado de ponto de fuga, PF. Isso nós vamos estudar com mais profundidade lá na próxima atividade, mas já para ir adiantando o assunto. Então, todas as obras produzidas no Renascimento Cultural, elas tinham esses estudos, toda essa preparação antes de ir para a pintura propriamente dita. O artista não ia criando ao sabor do vento, ele ia criando, estudando, e existem vários outros estudos ainda, que eu não vou entrar nesse assunto também, porque vai deixar o vídeo muito longo. Existem vários outros estudos de proporção que criam aqui triângulos, que vão deixar essa obra numa proporção perfeita. Ele é perfeitamente organizado. Depois eu vou indicar um outro vídeo para vocês que tem todas essas disposições da obra para vocês entenderem um pouquinho mais. Aqui uma imagem desta capela sendo visitada. Então, percebam, olha a ilusão de profundidade. Gente, se não tivesse essas pessoas aqui embaixo, parece mesmo que esse local é real. Então, essa ilusão de profundidade criada pela perspectiva, ela é incrível, ela é magnífica. E aqui o ponto central da obra. E aqui a bendita da porta, meu Deus!
Fico indignada com isso, com essa porta. Principalmente porque eu demorei muito para descobrir que ela existia. E aqui, no final, temos uma outra obra da Última Ceia. Só que essa obra não é do Leonardo da Vinci. E ela nos dá uma outra pista interessantíssima sobre a posição original aqui dos pés. Esta obra não é do Leonardo da Vinci, mas ela é da época do Renascimento Cultural. Ela é de um dos aprendizes. Aliás, existem dois possíveis nomes para serem os autores desta obra. São aprendizes do Leonardo da Vinci. E esses aprendizes, eles iam ajudando o mestre a fazer experimentos de cores, fazer estudos dos desenhos, das posições. Então, o mestre tinha as ideias, ele tinha a técnica, os aprendizes iam tentando, aprendendo e também junto construindo essas ideias. E esta obra ela é uma tela, é uma pintura em tela, então por isso ela pode ser mais conservada. E o uso da tela nesta época, a tela de pintura começa a ser usada nessa época. E esse uso da tela nos traz uma durabilidade maior para as pinturas e uma riqueza de cores maior ainda. E a prova disso é exatamente essa Última Ceia do Leonardo da Vinci, que a pintura que foi feita na parede, ela está praticamente sem tonalidades, ela está praticamente toda deteriorada. Já a pintura que foi feita na tela, na mesma época, ainda hoje ela tem uma qualidade incrível da gama de cores, de toda a produção em volta. E aí, uma outra coisa muito boa é que no Google Artes e Cultura nós temos esta obra aí para ser visualizada em gigapixels. Então, ela é uma obra que foi fotografada com uma altíssima resolução. Eu vou deixar o link para vocês deste exato site. E aí vocês vão rolando a página. Aí coloquem aqui traduzir, né? E aí vocês vão rolando a página e vocês vão ter essas informações todas. Quero que vocês leiam com bastante atenção e vão analisando. E quando irem passando para baixo essa página, rolando, ela vai focalizando em alta resolução em cada uma das partes importantes que ela tem a informação. Gente, olha a precisão do vidro, da pintura do vidro. Então, é algo extremamente avançado. Então, lembrem-se que essa não é a pintura do Leonardo da Vinci, mas que é da mesma época e que foi realizada na tela. E aí vocês vão ler todas as informações, todas as curiosidades. E lembrem-se também que é uma obra praticamente idêntica à do Leonardo da Vinci. Então, a maioria das informações que vocês vão ter sobre esta obra são também sobre a obra da Última Ceia do Leonardo da Vinci. Certo? Aqui os pezinhos. Então, eu quero deixar para vocês essa dica, de vocês analisarem esta obra. E aí depois vocês vão responder as perguntinhas lá da atividade de vocês. E aí vocês vão responder essas perguntinhas aqui. E aí a atividade vai estar completa. Na aula que vem, a gente trabalha o texto 2. Ok? Um grande beijo a todos. Estou com saudades de vocês. Mantenham-se estudando, mantenham-se em casa e fiquem bem. Tchau!